gente, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Lume Vet Talks. Boa noite a todos. Oi, gente. Hoje eu e a Jordana vamos conversar com a Simone Monteiro, médica veterinária, aqui de Curitiba também, que atualmente reside em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Simo, muito bem-vinda, que prazer ter você aqui junto conosco. Obrigada por estar reservando um tempo da sua agenda para estar aqui com a gente, isso é muito legal. Sim, eu que agradeço. Estamos honradas de ter você aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, eu que estou bem honrada de estar aqui participando com vocês, queridas amigas. Simone, então como a gente sempre começa na Lume querendo saber um pouquinho da sua decisão de ser médica veterinária. Antes lá da faculdade, o que te levou a ser médica veterinária? Olha, eu vou falar para você, na minha família, na verdade, não tem ninguém veterinário ligado diretamente a mim. Eu fui sempre louca por bicho. Aquela paixão por bichos mesmo, que todo mundo fala, porque eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, tudo bem. E eu, na verdade, eu sempre tive essa paixão por bichos e queria, na verdade, veja, eu sou um pouquinho mais velha, né, que vocês, então, assim, quando na minha época realmente tinha uma coisa assim, não era uma coisa muito comum, assim, né, tipo, a gente, na verdade, tinha a vontade de ser alguma coisa, mas eu tinha vontade de ser aeromoça, eu tinha vontade de ser bailarina. Então, na verdade, a veterinária veio mais por causa do amor para os bichos mesmo. Então, assim, o meu avô gostava, eu era muito apegada ao meu avô e ele gostava muito de cachorros. Eu acho que isso me influenciou bastante, assim, a minha decisão de começar a ir para esse lado da veterinária quando a gente se entende por gente, digamos assim, né? Uhum. Então, que a gente tem que decidir alguma coisa na vida, né? E então eu acho que a minha decisão foi mais pensada mais porque eu realmente gostava muito do meu avô e eu tinha uma afinidade tremenda com ele, então ele tinha os cachorros e eu gostava. Eu gostava de catar todo quanto é bicho na rua, trazer para dentro de casa, então era passarinho, era gatinho, filhote abandonado, então eram essas coisas assim, eu sempre fui muito ligada a animais mesmo, então sempre gostei muito de bicho, eu gostava muito mais de bicho do que de bonecas. Então, isso também era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, porque minhas primas tinham bonecas, eu não queria boneca, eu queria bicho de pelúcia, eu queria um ursinho, eu queria o cachorro que falava, né, o cachorro que apertava a barriga e falava, eu queria o urso carinhoso, que, né, na verdade, então isso, na verdade, a gente sempre foi mais por bicho do que para boneca. Então, acho que foi isso, assim, a decisão maior foi a necessidade realmente quando está indo para o vestibular, você tem que decidir. E na época eu estava num grupo de dança, que eu fazia dança profissional também. E só que eu via que dança não ia ser uma coisa que eu ia conseguir viver da dança, né? Então, e eu também, por amor, eu acho que foi essa a minha decisão. E aí, você estudou na Federal? Eu estudei na Federal. Uhum. Estudei na Federal e entrei em 1991. Ai, que bonitinho. E aí fiz Federal. Na verdade, a nossa universidade não era muito das melhores, assim, era uma veterinária. A veterinária, eu só tinha veterinária em Curitiba e Londrina, e não tinha curso nenhum particular, não existia. Então, eu fiz vestibular com a esperança de passar, e foi muito interessante, inclusive, eu até acho que vou contar isso para vocês, porque eu acho que isso é uma coisa interessante mesmo, assim, que daí eu já dava decidida, realmente, eu queria a veterinária, né, a todo custo, e eu não tinha muito dinheiro para ir para Londrina, então eu não podia ir para Londrina para fazer vestibular lá, porque a gente não tinha muito dinheiro para pagar tudo, né, ficar lá e etc. E aí eu tinha que estudar bastante. Eu sempre fui uma boa aluna, na verdade, sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar a lei e tal. Mas o vestibular é vestibular, né, gente? Vestibular você estuda um monte, e vestibular aí no Brasil é bem diferente. Então, assim, você estuda, mas não necessariamente pelo estresse nervoso, vai acabar
às vezes perde, diminui, né, o conhecimento pelo estresse e pela ansiedade, né? E eu fiz a prova e eu acabei, tinha passado, tinha que fazer um outro vestibular na PUC, porque eu queria fazer alguma universidade, pelo menos, né? Não ia desistir da veterinária, mas eu queria fazer algum curso. Fiz engenharia de alimentos, porque era um curso novo. E então eu fiz o curso, fiz a matrícula para veterinária e fiz para engenharia de alimentos. E acabou que eu passei na engenharia de alimentos e não passei em veterinária. E aí minha frustração foi horrível. Nossa, foi horrível mesmo. Eu acabei porque via minhas amigas do cursinho todas felizes porque passaram nos cursos que queriam, tal. E eu muito triste, foi muito triste. Aí aconteceu que na época teve uma segunda chamada, que não era comum. Na veterinária da Federal, principalmente, não era comum ser chamada segunda chamada, terceira chamada. Isso na veterinária, especialmente na veterinária, porque veterinária eram poucas vagas, na verdade eram 56 vagas, e 54 vagas. E aí eu fui chamada na segunda chamada, fui a primeira da segunda chamada. Então, ai, que alívio! Eu falei assim, ainda bem que eu não sabia quem era, que eu nem fui, assim, fui ver quanto que eu fui ficar, não, eu fui para a praia com minha mãe, a gente chorava o dia inteiro, daí eu estava muito triste porque eu não tinha passado, e acabei passando na segunda chamada, uns dias depois, né, tive que fazer inscrição na engenharia de alimentos, então, quer dizer, eu ia fazer engenharia de alimentos, e acabou passando na segunda chamada, só uma pessoa desistia e eu estava lá. Então, eu era a primeira da segunda chamada. Então, era para eu ser veterinária mesmo, assim. Era. Tinha. Tava só te testando, ver se você queria mesmo. Exatamente, para ver qual que era. Falando assim, quero ver se essa menina vai querer mesmo. Foi só para dar uma adrenalina. Uhum, não, sempre foi assim. É engraçado essas coisas comigo. E a graduação, Simone? Federal, aqui em Curitiba, mais focado em grandes, provavelmente, na época? Ou sempre Não, foi pequeno? na verdade, isso. Na verdade, assim, o curso na veterinária no começo, antes, né, nessa época, não era, assim, um curso muito bom, assim, para pequenos animais, não era muito bom. O hospital era bem vazio, a gente não tinha uma rotina do hospital, então, assim, até a gente descobrir realmente, eu queria pequenos animais ou cavalos, porque cavalos era forte lá, então a gente tinha, né, um professor bom e tal, já tinha, mas, e os professores que tinham na época, eles tinham hospitais particulares, então, assim, eles não tinham muita intenção, assim, de, de fazer o hospital da universidade rodar mesmo, né? De ter infelizmente foi bem complicado assim. Então para nós era e outra a gente tinha muito mulher, começando as mulheres na área da veterinária, não tinha muita mulher assim. Então assim eles estavam começando a ter que abrir um pouco o leque para as mulheres, sabe? Então, assim, foi bem interessante, assim, a gente não tinha muita prática, a gente não tinha nada, a gente tinha que se virar, né? Então, quando eu descobri que eu queria pequenos animais, o que eu fui fazer é fazer um estágio onde eu tinha possibilidades de aprender, né? Porque a gente não aprendia na faculdade. Então, eu fui fazer estágio no segundo ano, já a partir do segundo ano de faculdade, já eu fiz estágio na Clinivet, que era o hospital que eu tinha perto da minha casa, eu falei assim, eu quero ir, e assim, quero ir. Eu passava sempre brincando com a minha mãe, assim, eu sempre, quando eu era estudante, eu sempre falava, mãe, aqui que eu vou trabalhar, mãe, aqui que eu vou trabalhar um dia, mãe, e eu fazia estágio lá. E aí eu fui fazer estágio na Clinivet, e no segundo ano de faculdade, e a partir do segundo ano de faculdade fiquei até o final fazendo estágio lá. E foi um aprendizado fantástico, foi aí que foi um pouco da minha universidade, na verdade, né? Infelizmente, na época, não era uma faculdade maravilhosa, infelizmente não foi, assim, tinha professores maravilhosos, que nem Pedro Werner, que até hoje eu amo de paixão e idolatro, né? Mas, infelizmente, tivemos outros que não foram, assim, digamos, uma inspiração para nós, sabe?
Então, a gente teve, assim, essa fase da veterinária, assim, no começo, assim, era mais porque era veterinária mesmo, mas senão a gente não tinha a ideia de quanta coisa a gente podia fazer, sabe? A gente não... Era até mais engessado, né, Simo? Parece algo assim, Muito. como era talvez uma profissão, inclusive, que era mais masculina até do que Exato. feminina até então, né? Que isso se inverteu agora, 30 anos atrás, né? Por aí. Até então era uma profissão quase que exclusivamente masculina, porque ela era tida como bruta, né? Algo assim mais, Exato. E era rústico. E a parte de pequenos animais cresceu muito a partir daí, né? Então, assim, a parte de pequenos animais começou a vir dessa época, final dos anos 80, isso no Brasil, né? Aqui já era um pouco mais forte a coisa. Então, a gente ia, e assim, não tinha internet, gente, né? Então, vocês pensem, assim, tudo era mais difícil, assim, o acesso às informações era difícil. Eu lembro direitinho que eu ia muito para cursos e congressos, isso para aprender além da, né, eu adorava ir para curso e congresso, então São Paulo era direto curso São Paulo, porque vinham dali da USP, né, que tinha mais realmente potência na veterinária, digamos, era forte a veterinária na USP, né, e era dali que a gente começava a colher informações, né, da onde a gente poderia crescer, com quem que a gente poderia falar, onde que a gente podia fazer estágio. Tanto eu fui fazer estágio no Provet, quando eu quis imagem, eu comecei a focar mais, aí fui fazer estágio no Provet, conheci o Edgar. Então, essas coisas a gente tinha que buscar por si mesma, assim, né? Porque não tinha, você tinha que ir telefonar, perguntar, porque senão você não tinha essa facilidade que hoje é mandar um e-mail, né? Mandar uma mensagem de texto, um telefone, esse celular não tinha essa facilidade, não era fácil demais assim. Você veja até isso que nós estamos fazendo agora, né? Antigamente, Exato. a gente pensar que a gente ia estar falando com alguém em outro país, né, em tempo real e com vídeo ainda por cima, é surreal, assim, naquela época nem passava pela cabeça. Os Jetsons que mostravam alguma coisa assim, parecia outro mundo. Exato. Bem uma coisa assim que a gente vê que para nós era a biblioteca, era assim, a gente estudava, os livros às vezes vinham depois de 2 anos para o Brasil. Então, assim, a edição já era ruim, mas era a única que a gente tinha. Então, assim, lembro revistas que eu fazia às vezes assinatura, e eu fazia assinatura para chegar, demorava um mês. Era assim, era mais complicado, né? Então, eu falo que foi uma fase, assim, que eu acho que a gente aprendeu muito, muito. Na verdade, a vida universitária é maravilhosa. A gente tem como realmente aprender muito, mas primeiro a gente entra muito imaturo na universidade, então a gente não sabe aproveitar a universidade, né? Não sabe o quanto a gente pode... Olha, hoje, por exemplo, até eu falava para o Pedro, falei, Pedrão, meu Deus, dei aula com o Pedro Werner na Universidade de Titi, eu dei aula com ele, tive o prazer de ter dado aula com ele junto também, e aí eu falava, Pedro, professor, pensa bem, professor, quantas vezes eu queria poder ter ficado milhões de horas mais na sua aula, milhões de horas perguntando muito mais coisa, mas hoje eu saberia perguntar. E aquele tempo a gente não sabe perguntar, a gente não sabe... Não sabe e não dá o valor importante naquilo, né? Não dá o valor. Eu falei assim, putz, como eu faria uma faculdade maravilhosa hoje, se eu pudesse. Então, assim, é bem aquelas coisas tipo de papo de vó e papo de tia, mas é que é verdade mesmo. Infelizmente, a gente só amadurece muito depois, assim, a gente percebe o quanto a gente podia ter aproveitado e aprendido e conquistado se você tivesse feito tantas coisas diferentes, assim, né, na faculdade. Então, quando eu dei aula, a mesma coisa, eu falava a mesma coisa para os alunos e parecia que a gente era chata, né? Mas não é chata, é porque realmente a gente já passou por isso. Então, a gente via, assim, a facilidade que é hoje de aprender, a facilidade de estudar, a facilidade de chegar a ter acesso às coisas. Gente, hoje vocês têm um presente na mão. Tem uma... Meu Deus do céu, é só você querer, né? Então, não tem que falar para você que está difícil. A informação é na hora, né? Qualquer porque coisa você na não hora. quer, entende?
Então, assim, tem muita coisa assim que eu falo, meu, é muito legal. Então, assim, ver a trajetória da minha faculdade para hoje, para o que é a Universidade Federal hoje do Paraná, que é onde eu fiz o mestrado, né, com uma parceira nossa, que é a Tilde, que virou a parte, eu acho que ela tem, Fabiano Montiani, ela tem muito mérito de ter deixado aquele hospital, o Lang, tem todos, o Rogério, né? Então, tem todo o mérito de terem feito um trabalho excepcional na universidade, de melhora e de ativar aquela universidade do jeito que foi, sabe? Então, hoje eu sou muito orgulhosa de ter passado por lá e, assim, acho que... E o meu mestrado, nem se fala, Tilde, agradecimento eterno a ela por ter me ajudado. Então, assim, são fases da vida. Né? É verdade, né? E a gente percebe muito, vamos dizer assim, as mudanças tecnológicas de acesso à informação e tudo, dos anos 80, né? Final dos anos 80 para agora, assim, foi brutal, né? Teve muita transformação. E a gente que tem a sorte de estar vivo para estar acompanhando isso, assim, a gente realmente está vendo a vida tomando uns rumos, assim, que a gente nem previa, às vezes, ou até desejava, mas, tipo, não parecia que ia se transformar em realidade. Então, é super legal ver isso hoje com esse outro olhar, né? Assim, de até rever essas experiências do passado com essa maturidade que a gente tem hoje, assim, porque a gente já vê com outro valor, com outro tipo de peso. Sim, essa é uma dúvida meio quase pessoal minha, mas, né, enfim, acho que outras pessoas podem também querer saber. Então, nesse período em que você fez faculdade lá, né, a gente está falando de uma época em que os exames de diagnóstico por imagem, especificamente, eram bem mais precários, para não dizer até quase inacessíveis, assim. E daí você teve matéria de diagnóstico por imagem? Foi mais do que radiografia ou teve alguma outra coisa? Uma pergunta maravilhosa que você fez. Eu fiz o diagnóstico por imagem porque eu tinha o professor Guido, até eu agradeço ele também, já falecido. O professor Guido, ele ficou com pena da nossa turma, porque a nossa turma ia ficar sem diagnóstico por imagem. Era uma matéria optativa. Não era obrigatória. Não era obrigatória, era uma matéria optativa. Então, na época, eu fiz o diagnóstico por imagem, porque o professor Guido ficou com pena que aquela turma ia ficar sem professor, porque ele ia se aposentar. Ele estava muito velhinho, ele ia se aposentar, mas ele falou, eu dou esse último ano. E acabou dando aula para nós. A aula que era, assim, com um negatoscópio lá na frente da sala, e ele punha os exames, assim, no raio-x, e falava assim, isso é o pulmão. Isso é o coração. Não estou brincando, gente, era bem assim. Meu Deus! Então, assim, as coisas eram assim, não tinha, era o tanquinho, né? Era tanquinho para revelar. A gente foi uma vez fazer a prática para ver como é que era. Sim, porque nem movimento no hospital veterinário tinha, né? Então, que dirá alguém que topava fazer radiografia, por quê, né? Vamos dizer assim, naquela época. E aí, na Clinivete, eu tinha o acesso, ainda bem que eu tinha o acesso de poder ver isso lá, porque lá tinha o tanquinho, então lá eu conseguia fazer as radiografias junto com o Dr. Marcelo e com o César para poder revelar, eu tinha esse acesso, a prática minha era lá na Clinivete. Mas foi isso, eu não tive a matéria. Meu Deus, super precário. E seus colegas zero daí, né? Oi? A prática era sua, seus colegas zero. Zero. Então, é isso que eu falei para você. No começo, a faculdade lá no Paraná, a faculdade federal era só federal, né? Que tinha veterinária. Então, assim, se você não fosse atrás. Mas acho que isso não mudou muito, não. Sabe, porque eu dei aula agora faz pouco tempo e eu falava para os meus alunos, vão atrás de estágio, já passou 6 meses, já passou 1 ano, vocês não foram atrás de estágio. O pessoal acha que é brincadeira, né? Tipo, que o tempo passa, que vai passar devagar e quando vê deu 5 anos e não fez estágio. Não, e a gente não tinha e não tinha como. Eu fui para Londrina fazer meu estágio obrigatório. E aí também que minha vida mudou também, porque a partir dali eu conheci a Janes, maravilhosa, né?
mestra amada, aleluia, salve. E a Janes foi uma pessoa que, assim, mudou meu ponto de vista de como ver a radiologia, sabe? A paixão dela pela radiologia era tanta que me contagiou. Então, acho que a radiologia, assim, uma pergunta que talvez vocês fariam era por que a radiologia? Eu acho que a radiologia, primeiro, porque eu gostava a minha cabeça trabalha um pouco diferente assim, não que trabalha diferente, mas assim, provavelmente a de vocês também. Vocês são muito mais, a gente é muito mais detalhista, a gente gosta de ver, a gente vê muito detalhe nas coisas, eu sou muito detalhista nas coisas, e eu prefiro, por exemplo, 1000 vezes assistir um filme do que ler não que as duas coisas não sejam necessárias, mas assim, a minha memória é muito mais visual, totalmente visual. Então, assim, eu acho que eu fui mais para a imagem também por causa disso, e eu gostava da anatomia também. Então, acho que as coisas se juntaram ali, se fundiram, e eu vi que era ali que eu queria ficar. E a Janes, uma pessoa maravilhosa, assim, quando foi fantástica as aulas dela, daí que eu aprendi a assistir aulas de verdade de radiologia, que foram maravilhosas, né? E daí eu abri a minha era cabeça aula para mesmo, né? Não era mais a Nossa loucura. Senhora, é um espetáculo, né? Não é uma aula, né? Eu assisti dois cursos com ela há muitos anos atrás, assim, quando eu também estava, acho que concluindo a faculdade ainda, que faz um tempinho já, e, nossa, eu adorei ela, assim, achei ela muito divertida, didática, realmente uma pessoa bem bacana nesse meio aí. Fantástica, e assim, ela é uma das pioneiras, né, que levou também o ultrassom para o Paraná. Então, assim, o ultrassom foi outra coisa, a gente não tinha ultrassom, né? Então, a gente tinha... a primeira vez que eu vi foi com a Janes. Então, no final da minha faculdade, que foi o encontro com o ultrassom, foi a Janes que trouxe um aparelhinho bem pequenininho, aqueles bem pequenininho portáteis, e começou a fazer ultrassom no hospital da UEL. E lá que eu via. E ela falava, tá vendo o rim aqui? Tô. Tipo, nunca, jamais, né? Aí, e era assim, a gente tinha... Aí, quando eu voltei para fazer... Porque eu queria daí... Tem umas coisas engraçadas, assim, que eu queria fazer a residência, daí era o primeiro ano de residência, quando eu fiz o meu estágio obrigatório, era o primeiro ano de residência lá na UEL. Então, aí a residência, quem era residente era a Ana Sarraf, Sim. de Curitiba, e a Ana sempre foi minha amiga, assim, desde da praia, quando a gente era adolescente, eu conhecia a Ana, e eu fui reencontrar ela na faculdade. E assim, foi muito bom. Ela então, foi assim, minha professora de cardiologia na PUC. A Ana é maravilhosa, né? Então, assim, minha irmãzona do coração, assim, eu falo que Deus colocou a gente também, assim, sabe? Vai colocando as pessoas que a gente precisa, assim, sabe? Ter pro resto da nossa vida, e ela é uma delas. E eu realmente, assim, vejo que foi aí, a partir daí, que eu vi que eu queria fazer alguma coisa, estudar mais, aprender mais e botar mais para frente e ver que a veterinária não era só aquilo que eu tinha visto lá, né? Assim, aquela basiquinho, né? Então, o ultrassom foi aí. A outra pessoa que tinha, na verdade, em Curitiba, foi quando eu comecei a fazer o ultrassom, nós fomos as segundas, a segunda, a Clinivete foi o Dr. Marcelo foi a segunda pessoa que comprou ultrassom em Curitiba. Uau! Então, velho, né, gente? Que ano foi isso, Simo? Puxa vida, Fê. Você quer também... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu me formei em 96, 97, 98, 99, 98 para 99, 98, eu acho. Uau! 98, 1998, mais ou menos. É muito pioneirismo. Então, eu já estava porque assim, eu queria residência. Depois que eu fiquei na UEL, eu queria fazer a residência. E, de novo, eu prestei a residência, tinham 3 vagas, adivinha que lugar que eu fiquei? Quarto.
não era para fazer residência, era para ir para a Clinivete. Então, daí eu voltei para Curitiba, puta da cara, desculpa. E chorei um monte, e daí falei, vai, que eu não quero mais também essa meleca e vamos ter que estudar, né? Tenho que fazer, vou fazer de novo, se der, se quiser, vou terminar de novo. E daí eu fui no Dr. Marcelo e falei, Dr. Marcelo, deixa eu ficar aqui só estudando a parte da radiologia, porque eu decidi que eu quero radiologia, eu posso ficar aqui só olhando vocês, eu não quero nada, não quero receber nada, mas deixa eu só estudar, que daí eu tenho aqui, eu fico aqui estudando. E a partir dali, a Cláudia ia entrar de licença maternidade e eles precisavam de uma veterinária para cobrir a Cláudia. E aí eu fiquei. Então foi assim que eu entrei na Clinivete também. E a partir daí, o Dr. Barcelos comprou daí o ultrassom, era um ultrassom um aparelho humano, com aquele transdutor 3,5, coisa mais linda. Qualidade de imagem daquele jeito. Isso, qualidade de imagem maravilhosa, mas o Dr. Marcelo sempre pioneirão também, sempre visionário, falou, não, nós vamos aprender, Simone, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer, e assim foi, e ele começava a fazer, eu ajudando, e eu estudando, daí que eu fui fazer estágio no Provete, fui para a parte do ultrassom, foi aprender um pouco de ultrassom também, e foi indo assim, né? Então nós fomos os segundos a ter aparelho de ultrassom. A primeira foi a Ali, a Alessandra Quajo, que acho que vocês nem ouviram falar ainda da Ali, porque não sei se vocês chegaram a ouvir falar da Alessandra, que foi a primeira que teve unidade, aparelho móvel em Curitiba. Não. Então, a Ali foi a primeira que teve em Curitiba. Então, a Alessandra Quajo, minha amiga também, ela mora na Alemanha, um amor de pessoa. E a gente também, depois que a Ali foi embora, daí ficou só a Clinivete. Então, fale-me mais sobre essa história desse povo do diagnóstico por imagem morar fora do país. Eu ia perguntar a mesma coisa, falei, como assim? Então, na verdade, sim, olha, veja bem, na verdade, os rumos que a vida vai dando, né, pra gente, assim, eu sempre tive vontade de morar fora, isso, na verdade, isso é uma coisa que eu sempre tive, sempre fui de viajar muito, sempre fui de aproveitar, assim, fulana foi morar em Londres, opa, sério que ela foi morar em Londres? Então eu vou visitar. Então, eu ia nas minhas férias, eu ia para lá, na casa da fulana, passar em Londres. Vamos para a Espanha. Então, não sei quem, vou lá visitar. Daí, ia lá visitar. E era assim. Então, eu sempre fui de viajar muito, sempre fui de conhecer outros lugares. A minha paixão por viagem sempre foi. Mas eu estava com a minha carreira, graças a Deus, muito bem aí, né? Na verdade, eu não precisava de jeito nenhum né? Vamos sair porque a vida não estava me dando oportunidades. Não. Na verdade, tive, assim, todo mundo, quando eu falei que queria morar fora, que eu iria morar fora, as pessoas simplesmente falaram, você é louca, você está brincando comigo, né? Daí eu falei, não. Daí, e a gente só contou quando estava tudo certo. Assim, e você já tinha família, filho já? Sim. A nossa decisão, a minha decisão, olha só para você saber, resumidamente, assim, ó, eu saí da Clinivete, eu trabalhei 17 anos na Clinivete, dei aula na Tuiuti, na Evangélica, 5 anos na Tuiuti, 5 anos na Evangélica, não, 4 anos na Evangélica e 5 anos na Tuiuti. Depois dali da Clinivete, eu saí e fui para a Bionostic. Aí, na Bionostic, eu dei a geral, que o Jerônimo queria e a Vanessa queriam melhorar a parte de imagem. E aí eu comecei a dar uma norteada lá, na parte da imagem, e foi para isso que eu fui para lá, e daí 2 anos eu fiquei ali na Bionostic, e nesses 2 anos da Bionostic, eu e o meu marido, a gente antes quando eu estava para sair da Clinivete, que foi num estágio que eu parei de dar aula, e aí eu meio que me frustrei um pouco, assim, nessa parte de, tipo, eu não quero só isso para mim, assim, eu quero eu gosto de desafios, né? Eu gosto desses novos desafios, assim, de
de você sair da sua zona de conforto, assim. Então, essa é uma coisa que me motiva muito, assim, essa mudança, as mudanças, assim, são ótimas para mim, sabe? São muito boas em todos os aspectos, mesmo que não sejam, às vezes, boas mesmo, boas de verdade, mas eu acho que, às vezes, mesmo não sendo boas, me trazem muito aprendizado. São boas. Sabe? Uhum. Então, assim, de uma maneira geral, eu sempre trago isso para mim, assim, eu vejo a vida, assim, dessa forma, qualquer sentido, assim, a Fê me conhece há mais tempo, ela sabe que eu sempre fui assim, né? Nunca, não é uma coisa, assim, que a pessoa que reclama, que fica só reclamando, eu fui muito assim. E hoje eu vejo, assim, a vida bem diferente, assim. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, da maturidade mesmo, precisa do amadurecimento para a gente perceber o que a gente tem, o que a gente faz de verdade e ver a vida diferente, sabe? É muito, assim, essa parte de eu sempre querer morar fora foi uma coisa assim, quando eu casei, né, já mais velha, assim, né? Então, assim, tipo, tinha 32 anos, então, 31, então, assim, já era mais velha, né? Mas eu casei, daí eu tive o Luca, e dava aula ainda e tal, mas aquela correria, sabe, gente? Aquela coisa assim de, tipo, parece que você não sai do lugar, parece que você faz um monte de coisa e parece que todos os veterinários e todas as pessoas que trabalham na saúde, eu acho que em geral, passam por esse momento. Você percebe que, assim, parece que você está patinando, parece que você não sai do lugar, parece que você faz muito mais coisa. Parece que você está numa areia movediça. Você se acumula de coisa, você se acumula de coisa, se acumula de coisa, mas você não consegue sair dali. Você fica naquele mesmo ciclo, naquela mesma rotina, naquela mesma... E isso te frustra um pouco. Então, e te frustra, te estressa, e vem depressão, vem pânico, a burnout, que eu não sabia, mas eu tive. Então, assim, então, assim, eu tive quando eu estava lá na Bionóstica, eu tive síndrome do pânico, né? Então, assim, foi um absurdo, assim, era coisa estressante, assim, que eu fazia os cursos no final de semana da Bionóstica, então eu estava sempre fazendo trabalho em casa, trabalho depois, trabalho sábado, domingo, e a gente não via um futuro. Parece que as pessoas não dão o relativo valor que você quer, né? E que você tanto fez para conseguir aquilo e você não vê um retorno, você não vê Sim. E aí isso te frustra muito, assim. E eu acho que esse foi um ponto que eu achei que foi assim, importante. Meu marido, eu casei com ele, quando eu casei com ele, ele não gostava de viajar, o que foi importante para mim. Eu falei assim, ai, como que eu vou fazer, né? Com essa mulher, como homem, com esse homem que não viaja, né? Não dá. E no fim ele acabou mudando a cabeça dele e ele falou: vamos para o Canadá? Eu falei: vamos, assim, vamos. Começamos a estudar francês, não sei o quê, e nessa parte, quando eu mudei já para outra, para Bionóstica, né? E aí, de repente, vimos que ele não ia poder morar lá, porque ele não ia conseguir com o frio e tal, e viemos passar umas férias aqui em Orlando. E foi aí que, a partir daí, eu falei, ele veio, quando voltamos para cá, de férias, de Orlando, ele falou para mim: o que você acha de morar em Orlando? Eu falei: tudo bem, vamos embora. Porque eu tinha filho pequeno, tudo bem, era pequeno, mas ele era pequeno, ele tinha 4 anos. Eu falei assim: só que tem que ser agora, porque o Luca tem 4 anos. Então, Para se assim, adaptar, né, bem ao sim, para idioma. adaptação é muito mais fácil para ele. E ele tem uma prima que mora aqui, que faz 7 anos que está aqui, e tinha vindo 2 anos antes da gente, né, na verdade. Então, ela estava estudando, e eles estavam bem aqui também. Então, a gente entrou em contato com eles, aí a gente foi perguntando, assim, e ela falou: o que você acha, amor? Eu falei: vamos. Eu falei: por que não? Você, Por na que não, verdade, gente? só estava esperando esse convite acontecer, né? Porque, tipo, a ideia na sua cabeça já estava Sempre foi, sempre fervendo quis. ali.
eu sempre quis, assim, eu perdi muita oportunidade por medo de não falar inglês direito, vergonha de falar assim, ai, porque eu não sei falar perfeitamente, então estágios, eu perdi oportunidades de estágio, perdi a oportunidade de ficar lá, ficar vindo para cá fazer esse curso, eu me cagava de medo de falar e vergonha de falar, porque eu achava que eu falava que nem uma retardada, então, assim, isso tipo assim, eu ficava morrendo de vergonha e medo, isso me trouxe muita, assim, perdi muita oportunidade, sabe? Então, quando veio essa oportunidade de morar aqui, eu falei, por que não? O máximo que vai fazer, o máximo que vai acontecer, eu vou aprender um pouco mais inglês. O que seria um lucro, né, de qualquer maneira. Falei assim, se acontecer da gente não dar certo, o que vai acontecer? Vamos voltar. Vamos voltar? Vamos. Trabalhar? Trabalhamos? Não tem problema. Então, assim, tinha assim a possibilidade de trabalhar e vamos trabalhar de novo, pedimos um emprego de novo, batemos nas portinhas lá dos veterinários, vamos pedir ajuda. Então, não tem esse, né? E aí foi a partir daí que a gente decidiu vir. Foi uma decisão conjunta, assim, minha e dele. O meu marido é veterinário. Ah, não sabia. Ele é veterinário formado na Federal também. Só que ele é 8 anos mais novo que eu, né? Então, eu fui professora dele na Federal. E então, coisas assim, né? Não, eu não namorei com ele quando ele estava na faculdade. É, eu dei aula de anatomia foi a primeira vez que eu dei aula na vida foi de anatomia com professora substituta, substituindo o professor Edson na Federal, num concurso que teve para substituta, eu fui assim, passei e fui dar aula lá, 6 meses, né, na verdade, porque depois entrou em greve, e aí acabamos não terminando com o contrato. Mas esses 6 meses que eu dei aula para eles, foi uma delícia, foi muito bom, eu era jovem, super jovem, né, e tinha 5 anos de formada, então estava com tudo fresco na cabeça, né, e dei aula para eles, eu fazia até as brincadeiras de show do milhão, fazia piazada, né? E aí acabaram gostando das minhas aulas e tal. E aí, 5 anos depois, quando eles se formaram, eles me chamaram para ser homenageada da turma. E aí, quando eles se formaram, eu fui homenageada, fui professora homenageada. E quando eu fui de novo lá, eu olhei e falei, nossa, quem que é aquele menino lá? Daí eles falaram, Simone, é o Ederson. Eu falei, que Ederson? O Ederson, você deu aula para ele? Eu falei, não dei. Não dei. Foi, não era. Esse? Não dei aula. Eu lembraria? Não, então foi aqui, cabeça raspada, uns moleque, né? 5 anos depois ficou diferente, né? Nossa, Daí acabamos. muda bastante, né? 5 anos é um tempo para mudar. Senhora. Daí a gente acabou se revendo, se reencontrando e era para a gente ficar junto. E eu falo que ele fez veterinária só para me encontrar, porque ele não gosta, desistiu da veterinária e ele é bancário, na verdade, e fez o concurso da Caixa Econômica e desistiu da veterinária. Então eu falo que ele fez só para me conhecer, era só para a gente ficar junto mesmo. Era destino mesmo. Que é para ser, né? Não tem como fugir. Então foi isso, e era para ser isso. Então a gente, quando eu veio para cá, ele tinha o afastamento da Caixa, então ele também tinha ainda o emprego dele. E eu falei para ele assim, qualquer coisa eu volto, damos aula, damos curso, faço pão de queijo para vender, mas não tem problema. Se vira. Vamos se virar. E aí foi isso, essa experiência nova de morar aqui, e daí foi tudo dando certo, gente. Sabe? Assim, uma coisa mais interessante que a outra acontecendo pelo universo mesmo, porque quando é para dar certo, a gente sabe que as coisas vão se encaixando, né? Então, parece que tudo vai tomando o rumo certo, né? Para chegar no resultado final, é incrível. É uma fluidez, assim, Exatamente, você falou uma palavra certa, é uma fluidez. Foi tudo fluindo, assim, sabe? Foi tudo uma coisa se encaixando na outra, assim, sabe? Então, tanto que quando eu vim para cá, eu vim com visto de estudante, para
começar aqui conhecer alguém que tivesse na veterinária e começar a fazer estágio e ver o que rolava, né? Só que como estudante você não pode trabalhar, né? Então, eu fazia estágio, daí foi, são essas coisas assim que é engraçado. Daí, nas 2 semanas que eu estava aqui, a moça que estava nos ajudando, que nos ajudou a escolher uma casa, um apartamento aqui para alugar e tal, e nos ajudou, ela falou assim, mas me conta direitinho o que você faz lá no Brasil. Daí eu contei, tava, né? Ela falou assim, escuta, você tem um green card na mão, você sabia, né? Eu falei, oi? Oi? Com quem que eu tenho que casar? Daí, não, ela falou assim, não, tenho visto o EB1, que você acha que se você se enquadraria no EB1, e eu falei, nunca ouvi falar, né? Então, são coisas assim que você vai fazendo desse tipo da forma, que é alguma coisa assim, então vamos ver. Daí marcou advogado para mim, o advogado falou, olha, você tem muita chance de ganhar o EB1. O que é o Então, EB1? Desculpa a curiosidade. o EB1 é por habilidades excepcionais, que eles falam, habilidades específicas, que são algumas coisas que os Estados Unidos, digamos assim, têm, porque eu sou diferente, digamos assim, no meu país eu faço um trabalho diferente. Entendi. E excepcional, digamos assim, mas assim, porque faz mestrado, tem trabalho publicado, 10 anos de formada eu tinha muito curso que eu tinha dado, tinha muito curso, eu tinha sido professora homenageada vários anos, tinha dado aula, então muitas coisas que dentro dos itens que eles pedem era uma coisa que era muito certa que eu ia ganhar o processo e ganhei. Eu ganhei o green card. Ai, que Mas alegria. Quanto nem tempo vale. entre você chegar nos Estados Unidos É, daí no e... segundo ano eu já estava com o green card. Nossa, imagine, muito rápido, muito É, rápido. exatamente. Foi assim, pagamos o processo, o que foi uma fase muito difícil, porque eu não tinha dinheiro, a gente ficou sem dinheiro para comer. Hum. Porque foi o dinheiro que a gente pagou e investiu no processo, né? Então, foi uma fase bem difícil, assim, para nós, assim, mas valeu a pena, total, assim, hoje, e assim, quando eu estava falando que realmente a vida, né, o universo leva, né, faz a trama certinha, o hospital que eu trabalho hoje é o hospital que eu fui pedir estágio, então, e eles, na verdade, eu fui na esquina da minha casa, pedi estágio, o veterinário nem me recebeu. Não quis me receber. Falou que não tinha, que não precisava e que não queria nem me conhecer, assim. Não foi nem até a porta. Foi a technician que foi falar para mim que ele não podia me atender. Daí a technician ficou com pena, falou assim, mas veja, vou te dar o cartão aqui de um hospital, aqui que é de especialistas. Então, eles têm radiologista lá, então capaz que você consiga alguma coisa na radiologia. Falei, obrigada. E eu fui lá, daí quando eu cheguei nesse hospital, ele é um hospital bem grandão, assim, eu falei assim, bom, se aquele não quis me receber, que é um muquifo, uma portinha, esse aqui que não vai querer, né? Daí, no fim, entrei e a menina falou, olha, ele não pode atender, agora estou numa reunião. Daí eu falei, tá bom, né? Tá bom. Daí ela falou assim, não, mas deixa o teu currículo aqui comigo que eu vou entregar para eles. Eu falei, tá bom. E daí eu falei, claro, né? De novo, outro que não vou nem ouvir o cheiro, né? No fim, 2 dias depois, eles me ligam, falando assim, Simone, você pode vir aqui, que eu gostaria de conhecer, eu sou o diretor clínico, eu queria conhecer você, não sei o quê. Aí, coincidências do destino, cheguei lá e ele falou assim para mim, eu tenho uma surpresa para você. Falei, bom, vai me colocar no ultrassom para eu fazer, né? Pensei que ele ia me colocar na salinha, falei, tudo bem, pode me trazer o bicho aí. Daí, quando ele abriu, ele falou, vamos começar pelo ultrassom. Eu falei, sim, vai querer que eu faça ultrassom? Eu falei, tá bom, né? Quando eu abro a porta, tá o Luiz Bolfer. Ele é cardiologista aqui, faz 15 anos que ele mora aqui nos Estados Unidos. Daí o Luiz fazendo ultrassom, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, o que você está fazendo aqui?
Ele falou, por que você não me falou que você vinha para cá, guria? Eu falei assim, por que eu não ia falar para você? Porque você não estava aqui em Orlando, você estava lá em Gainesville, seu louco. Então, assim, foi uma coincidência do destino, eles tinham um mês que ele estava no hospital trabalhando, e ele, o diretor clínico veio mostrar para ele, porque eu era do Brasil, o currículo, e o Luiz falou assim, se você não pegar ela, você é louco, porque ela foi minha professora. Então, assim, ela que me mostrou o ultrassom em Curitiba, foi com ela que eu fiz estágio. Eu falei, olha aí, então agora as coisas se inverteram, que agora quem aprendeu o ecocard fui eu com ele, então... Que louco, né? Pensar que tudo foi se encaixando. Tudo, foi uma coisa, assim, absurda, assim, sabe? Tudo muito, muito certo, assim. Daí, acabei fazendo... Depois, eles não podiam me contratar, né? Porque eu não tinha visto de trabalho. Tá frio aqui hoje em Orlando, gente, por incrível que pareça. Aqui E... tá um calor, Nossa, tá frio calor hoje. mesmo. Tá frio hoje aqui. E aí eles não podiam me contratar, mas o doutor Derran, que era o dono do hospital, falou assim, Simone, eu gostaria muito que você ficasse, na verdade eu queria que você ficasse, só não posso te contratar porque você não tem green card, não tem visto de trabalho, não tenho como te contratar, mas o que você precisar, eu te ajudo. Então, eu já estava com o processo encaminhado, né? Eu falei para ele assim, olha, doutor, eu acho que vai dar certo no processo, está bem encaminhado, então, acredito que em pouco tempo a gente tenha green card. Ele falou, não, é só você me dizer. Mas, enquanto isso, pode vir aqui, ficar aqui uma vez, 2 vezes, quantas vezes você quiser por semana, fazendo estágio. E aí, me abriu a porta do hospital. Mas esse estágio era remunerado? Não, nada. Acho que não pode, né, Simo? Enquanto Não, eles não não podem houver pagar uma nada. permissão de Nossa, que trabalho... tempo bom para o hospital, né? Pegar uma É. referência no assunto. Ok. Mas aqui, na verdade, assim, veja bem, mas não foi, eu ficava bem quieta. Na verdade, o meu inglês não era muito bom. Eu achava que eu falava, né? Quando a gente chega aqui, a gente vê que a gente não fala, né? Mas a questão é que tem um radiologista bastante complicado, assim. Ele não gosta que ajude, não gosta que ninguém que quer. Então, assim, ele ter deixado eu pelo menos ficar assistindo ele foi uma vitória gigantesca, sabe? Então, assim, eu não podia fazer nada. Eu só ficava lá olhando ele fazer. E Mas aí, eu não queria perder essa oportunidade porque seria uma possibilidade, talvez, quando eu tivesse um visto de trabalho, de pegar um emprego. uhum. Então, eu ia para lá 2 vezes por semana, e aí o Luiz não podia trabalhar, na verdade, a gente sem dinheiro, né? Porque estava começando a apertar as coisas. Daí, o que eu fui fazer? Eu fui limpar a casa. Limpei a casa do Luiz, me ajudou um monte. Fiquei limpando a casa dele para poder ficar ganhando dinheiro por fora para poder sobreviver. Uhum. E trabalhava, daí ia lá 1 vez por semana para poder ficar pelo menos tendo contato no hospital. E aí quando eu tive o green card, daí eles me contrataram. Meu Então foi Deus, bem que assim. Faz 3 anos? Faz 4 anos. 4 anos. Você vê como passa. E, Simo, você teve que fazer, para você, então, ser contratada, enfim, né, ficar aí nessa, não sei se eu posso chamar a palavra efetivada, dentro aí da clínica, você teve que fazer alguma qualificação específica dentro dos Estados Unidos, assim, ou, entre aspas, bastou, fecha aspas, o teu histórico, tua experiência, assim, nessa circunstância? Então, como o Luiz foi uma pessoa que já me conhecia no trabalho, foi muito mais fácil, na verdade, porque ele sabia do meu conhecimento, né? Então, para eu fazer ultrassom, foi um pulinho ali com ele de veterinário responsável. Então, ele ficou como responsável. Então, quando ele estava fazendo ultrassom, eu acabava ajudando, fazendo ultrassom. E eu comecei a trabalhar com ele nas minhas costas, assim, tipo, ele fica sendo responsável por mim, né? Uhum. Até as pessoas começarem a ver que eu fazia ultrassom e que eu entendia, né? E começarem a tomar mais
confiança, né, no meu trabalho. Mas eu não fiz nenhum curso de ultrassom. O que aconteceu com o ecocardio, sim, porque o ecocardio faz 1 ano que eu aprendi a fazer. Então, o Luiz me ensinou a fazer o ecocardio, eu estudei a parte do ecocardio, mas eu não fiz, não tinha nenhum curso, assim, né, para fazer. Nunca fiz, assim, na minha vida profissional eu nunca fiz, né? Uhum. Então, agora, nessa semana, exatamente nessa semana, o hospital me pagou o curso para ir fazer lá em New Jersey, lá no Sonopet. Que é Legal, com o legal. Eric Lindquist, que é o ecocardio do curso de lá. Que eu vou ficar 3 dias lá agora, sexta, sábado e domingo, fazendo o curso hands-on Ai, que legal, hein? de ecocardio. Uhum. Muito legal. Imagine você que já gostava de fazer curso aqui, né, quando era mais nova e tudo, hoje em dia com a sua maturidade, experiência e tal, e ainda, vamos dizer assim, com referências de peso global, vamos dizer assim, Nossa, poder fazer um super curso legal. desse, incrível, incrível, muito bom. Vou lá fazer um curso para... Então, assim, eu vou ter um certificado pelos Estados Unidos que eu sei fazer ultrassom do coração, né? Então, assim, para eles é importante isso. Eu estou num momento, na verdade, de transição, até vou abrir aqui, acho que vocês vão ser as primeiras a saber, mas eu vou mudar de hospital, eu vou sair desse hospital e vou para um outro hospital. Então, um outro hospital que está novo, está saindo aqui perto da minha casa, é um hospital de emergência e 24 horas e de clínica médica geral. Então, eu vou acabar mudando desse hospital que eu estou há 4 anos e vou já pedir tudo certinho. A gente semana que vem é minha última semana lá no hospital. Triste pra caramba, porque eu gosto demais deles, assim, sou muito grata a todos eles, assim. Mas feliz para mim porque é uma outra jornada, assim, uma outra opção, uma outra oportunidade de trabalho que estão me dando. É um colega do Brasil, que é do Rio de Janeiro, que veio para cá e vai montar o hospital. E aí estamos aí, chama-se All for Pets, vamos fazer a propaganda, o marketing. Então, All for Pets está vindo aí a toda, se Deus quiser, com muito sucesso. Ah, vai ser sim. Do jeito que as peças sempre se encaixam, você está no caminho certo, o universo só ajuda, né? Isso aí, isso aí. Eu tô super, super encantada na tua história, Simone, porque é muita coragem você estar se reinventando agora, né? Tipo, você tá se reinventando de novo com a EcoCard, do lugar novo, encarando um desafio novo. E às vezes a gente tá sempre tão bitolado no dia a dia, assim, cara, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou fazer? E sempre tem que pra gente recomeçar, né? Sempre dá. Nossa, isso foi uma coisa muito legal, assim, isso é um ponto bem importante de você falar. Eu acho que a gente se desafia pouco, sabe? A gente não confia na gente mesmo. Então, eu acho que às vezes o que falta, a autoestima da gente é muito baixa, na verdade. A gente acha que a gente não, que nem eu falei para vocês que eu perdi muita oportunidade porque eu achava que eu não falava inglês, muita oportunidade porque eu achava que eu não sabia as coisas. Eu sempre me achei muito burra. Então, assim muito frente a outras pessoas. Então, por exemplo, Janes, maravilhosa, eu sempre achei que, né, Tilde, elas eram muito demais e, assim, todo mundo era muito demais. E eu nunca me dava valor suficiente, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que aqui eu aprendi muito, porque aqui, e foi porque eu, assim, aí outra pergunta que eu vejo, que eu acho que eu posso fazer para vocês entenderem que todo mundo me faz, mas você não vai mais voltar? Não, não vou. Agora, a minha vida, assim, aqui, eu vejo que, assim, eu tenho a possibilidade de eu não sou veterinária ainda aqui, mas é uma outra fase que eu também vou passar, vou prestar a prova, vou fazer a minha certificação aqui, nem que seja com 70 anos, mas vou fazer. O tempo não é o problema, né? O importante é o que a gente quer fazer ou deixar de fazer. E, o sim, tempo isso é não é uma o coisa problema, também, né?
O problema é a memória ficar eu boa. acho que não é limitador, né, Simo, assim, porque eu vejo, assim, que às vezes as pessoas vão dando uma, vamos dizer assim, talvez uma desculpa um pouco para si mesmas, assim, de, eu tô velho para fazer isso, eu não vou fazer porque isso devia ter feito quando eu tinha 20 anos, não sei o que lá, aqueles troços assim. Sim. E, na verdade, a gente querendo, e você, inclusive, é a prova viva disso, né, que a gente querendo, a gente faz, se adapta, e você veja o quanto que, vamos dizer assim, talvez até inclusive essa sua ida para aí tenha levantado e afirmado que você conseguiu. Desculpa, cachorro. Aonde que me parou? Que ela tenha se firmado. Que você tenha até, inclusive, né, vamos dizer assim, recebido aí um visto que se chama habilidades excepcionais. Eu acho que isso é uma coisa que, vamos dizer assim, mostra para você mesma que, inclusive, por uma nação que não te conhece, né, com quem você não tinha um histórico prévio, profissional, enfim, ou pessoal mesmo assim, eles reconhecem você como um profissional de habilidades excepcionais, né? Então, não que a gente seja, vamos dizer assim, melhor ou pior do que ninguém, mas você veja que você chegou num patamar que você via nos outros como sendo inatingível, né? E hoje você está aí. Então, eu acho bem legal isso, assim, da gente ressaltar que, vamos dizer assim, você insistiu e persistiu, né, na sua profissão, na sua área, mesmo quando várias adversidades apareceram, e não é fácil, que não era para fazer nem nada. E não é fácil, sabe? E não é fácil. Chorei muito. Mas quando você já está dentro de uma situação, eu sempre falo para o meu filho isso, eu falo assim, filho, não adianta chorar mais agora, por exemplo, qualquer coisa que acontece, começa a chorar, você desespera, eu falo, filho, para de chorar. Primeiro tem que entender o seguinte, deu errado? Deu. Agora, mas o que a gente pode fazer agora que dê certo, para dar certo alguma coisa? Então, assim, o furacão está ali, mas se você continuar no meio do furacão chorando que nem louca, você não vai conseguir sair. Então, assim, eu falo para ele sempre, você tem que ver o que você pode fazer para você conseguir ir para o caminho certo. Então, não é fácil, assim, não é fácil. Primeiro que você está longe da sua família, você está longe dos teus amigos, dos seus costumes, da sua... saiu completamente da sua zona de conforto. Então, assim, você não tem... se você não quiser isso de verdade, passar por alguma dificuldade, nem venha. Sabe? As pessoas, eu falo para eles, se você não quer, por exemplo, ficar, às vezes, com a possibilidade de pensar que, na verdade, pode acontecer de dar errado e ter que voltar, não venha. Porque pode acontecer. Isso não estava na minha cabeça também. Eu falei assim para vocês, pode dar errado? Pode. Mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar saber inglês. Pronto. Então, assim, aproveitar ver sempre as coisas positivas, as coisas... Então, e saber que você pode fazer. Você tem o potencial para fazer. A gente é muito capaz. A gente não tem ideia de quanto a gente é capaz. E quanto a gente é forte. Do quanto a gente... As mulheres, em geral, não desmerecendo os nossos queridos amigos homens, mas, assim, a gente é guerreira. A gente é... Eu brinco que a gente é fodástica. Sabe? Porque, assim, a gente é muito determinada, assim, nas coisas que a gente quer. E quando a gente tem essa determinação, a gente vai, a gente faz. A gente não espera no sentado, sabe? Então, eu acho que quando todas as adversidades que vierem frente a qualquer parte, o aspecto da sua carreira profissional, não tem um mar de rosas, não é um castelo da Cinderela, nunca. Não estou aqui na Disney, né? Então, assim, é uma coisa que é difícil. Eu enfrentei várias barras dentro desse próprio hospital, foi maravilhoso, mas eu enfrentei várias adversidades dentro desse mesmo hospital. Foi muito difícil a barreira da língua, foi muito difícil a ausência da minha mãe, né? Ela está aí no Brasil, minha mãe
tem Alzheimer, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem muita falta, sinto muita falta da minha irmã, dos meus irmãos, então dos meus sobrinhos, então tem tudo isso, eu sinto muita falta, mas a minha vida é aqui agora. Então, a gente vê o quantas coisas a gente aqui, a gente tem muito mais, que a gente estava falando sobre a- as pessoas enxergarem o quanto você faz. Gente, aqui é impressionante quanto o reconhecimento da nossa área, vocês não têm noção, assim, das pessoas, por exemplo, eu tive que cobrir o radiologista, porque eu sou folguista do radiologista, digamos assim. Então, o radiologista, ele não pode ir, ele quer tirar férias, 2 semanas, ele fica de férias, eu fico fazendo ultrassom nessas 2 semanas e mando minhas imagens para o Colorado. Do Colorado, ele vem o laudo, porque eu só não posso assinar. Mas eu já dei o laudinho aqui no computador para o pessoal interno, então eles sabem o que tem, sabem como fazer, só que eles têm que esperar o laudo por escrito só porque realmente precisa da assinatura do veterinário. Uhum. E os radiologistas são board certified, então eles têm uma especialização, né? Então não é só veterinário. Então eles precisam de um radiologista, por ser um hospital de especialidades, né? Então eu fiquei 2 semanas trabalhando nas férias do radiologista, você não sabe quanta gente veio me agradecer. Ai, Simone, muito obrigada por você ter ficado. Meu Deus, você ficou aqui todos os dias trabalhando. Não fiz mais que eu amo fazer. É trabalhar no ultrassom. Eu adoro trabalhar no ultrassom. Então, assim, é diferente, sabe? Eles veem o quanto a gente ajuda, o quanto o diagnóstico é importante, sabe? O quanta coisa a gente faz ali para eles terem um diagnóstico, sabe? Então, é muito legal, assim. Essa parte eu acho que a gente falta um pouco no Brasil, assim, sabe? Esse reconhecimento, infelizmente, O coleguismo. A gente sempre fala disso, né, Fê? eu acho que, na verdade, não só o coleguismo, sabe? Porque aqui também é o reconhecimento da sua especialidade. Sim. É saber o que você faz e faz bem, você ajuda mesmo, sabe? Então, por mais que seja negativo, o teu ultrassom não tenha nenhum resultado Meu afirmativo de uma esclarecimento doença, específico, nenhum né? esclarecimento específico, você excluiu mais de dezenas de diagnósticos para eles. Então, E eles assim, compreendem isso, e né? eles E não é uma compreendem a coisa assim, necessidade ai, disso. a Simone não sabe fazer, ela não achou nada, né? Vamos dizer Ela assim, não uma viu coisa. nada, ela não viu nada. Não, ela fala assim, putz, a ultrassom não tem nada. Tipo, não tem nada porque eu tenho que pensar, então, não é porque a Simone não fez nada, ela não achou. É Uhum. porque eu tenho que pensar, então, nisso, 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 nisso. Sim, Então, assim, sim. uma coisa bem interessante, assim, o fato desse reconhecimento, assim, é fantástico, assim. Então, eu estou muito realizada, assim, profissionalmente, muito feliz de poder estar fazendo o que eu amo, que assim, eu falo, a única coisa que eu não faço, que eu fazia aí no Brasil, é assinar o meu laudo. Mas que está para mim, Mas essa é uma por questão de enquanto, tempo também, né? é uma Quem questão de sabe mais tempo. para frente. Veja, eu vou fazer 50 esse ano, então acho que com 70 anos eu vou assinar meu laudo. Antes tarde do que nunca, já diz o Antes tarde ditado. do que nunca, não tem problema, mas pelo menos um dia eu vou chegar lá. Não precisa nem, não, brincadeira, mas eu acho que já daqui uns 2 anos, quem sabe, eu já consigo assinar. Não como Eu, radiologista, mas como veterinário. eu Que ia fazer legal. a minha última pergunta, que você já respondeu, mas eu vou perguntar igual, que é se lá a Simone, lá do antes do vestibular, gostava de bicho e foi influenciada pelo avô, hoje ela diria que valeu a pena? Tudo. Nossa, valeu. Tudo. E se eu pudesse fazer melhor, eu faria. Sabe? É o que eu amo fazer. É uma profissão maravilhosa. Maravilhosa. Assim, o quanto a gente aprende com os animais, porque eles são fantásticos. Eles são anjos na terra mesmo, assim. Não tem outra opção, assim. Para mim é isso que eles são. Ó, tá aqui, ó, no frio, bichinho. Olha lá, ó. Mas tá lá, ó, comigo. E, e assim, eu acho que eles nos ensinam tanto e são
passam por pouco tempo aqui só para ensinar a gente. E a gente deve isso a eles, sabe? É uma profissão maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu amo fazer o que eu faço, o ultrassom para mim, eu amo raio-x também, mas o ultrassom é a minha paixão, né? E eu vejo que a gente, cada vez mais que eu puder aprender mais, vamos aprender mais. É isso que eu quero. Fê, fica o nosso convite para fazer a parte 2, que é para nós fazer as perguntas que queremos saber dos Estados Unidos, que nem ficou Portugal lá, que a gente quer saber as coisas que não dá num vídeo só. É verdade. Fazer o 2. Senão, porque em cima a gente já conversou com a colega Luísa Carraro, que mora lá em Portugal também. E ela fez estágio lá com o Nuno Paixão lá e começou a trabalhar com ele lá logo na sequência. E daí, nesse meio tempo, para ela também, as coisas foram se encaixando e tal, e acabou que a cidadania italiana dela saiu, enquanto ela estava lá, quando ela estava prestes a ficar sem o, entre aspas, visto de trabalho, aí ela conseguiu renovar através da cidadania e acabou ficando, e parece que ela está lá faz quase 7 anos, né, Gil? Uma coisa assim. Então, é bastante tempo já, sabe? E a gente daí, além das curiosidades profissionais, né, que a gente mais ou menos esclareceu aqui, assim, fica aquelas curiosidades em termos culturais, assim, também, né, a adaptação, como é que foi. Eu acho que dava para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, que foi maravilhosa, espetacular mesmo, uma coisa muito inspiradora, assim, eu vou dizer, porque é muito, muito, muito gostoso ver alguém que é apaixonado pela profissão, que tem alguém que inspira mesmo as pessoas a seguirem o caminho do coração delas, né, assim, e sabendo que o reconhecimento e tudo, às vezes pode ser que não esteja onde você está, né, mas se você for atrás e procurar o reconhecimento, inclusive o reconhecimento financeiro, né, que é algo que tem um valor muito grande, ele vem por natureza, né? Quando a gente está fazendo um trabalho bem feito e uma coisa que a gente gosta de verdade. Então... isso, desculpa te interromper bem rapidinho, Fer, só falando uma coisa bem importante. Se você ama mesmo, se é de verdade mesmo, é um hobby fazer isso. O teu trabalho vira um hobby. Adversidades vão ter sempre, nunca esqueça. Vai ter sempre. Mas se você gosta de fazer o que você faz, cara, vai virar um hobby indo para o trabalho. Vai virar um prazer enorme você ver a imagem que você está fazendo. Vai virar um prazer enorme você esperar o teu exame vir e, puta, que legal, então mais um para fazer. Então, com a idade, vocês vão perceber que isso, assim, é uma coisa que, tipo, tudo bem, vou ter que ficar mais meia hora, tá bom, vamos ficar uma meia hora, não tem problema, tá boa, vamos te ajudar aí, você também está se ferrando aí agora também, então vamos embora. Então, assim, tem muita coisa que a gente, quando gosta do que faz, tudo vale, tudo vale. Então, eu acho que o segredo é esse, de verdade, é gostar muito, amar mesmo o que faz. Ai, gente, isso é muito maravilhoso, assim, porque eu, pessoalmente, né, fui para a veterinária por uma questão bem de paixão mesmo pelos animais, assim, tudo. Foi algo que foi motivado e agi também, que eu sei, assim, pelo desejo do coração mesmo de seguir essa profissão. Então, é muito gostoso, assim, a gente ouvir que nós estamos aqui em praticamente 3 gerações diferentes, né, falando de uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma paixão, o mesmo amor, aquela coisa. E isso é tão legal, sabe? Porque foram realidades diferentes e tudo, mas o resultado está aí hoje, né? Então, assim, é muito inspirador mesmo, Simo. Eu agradeço de coração mesmo o seu tempo aqui conosco, o tempo do seu doguinho aí, que eu não sei o nome também. Lúcio. Lindo! É Lúcio. É atleticano, Lúcio Gonzalez. Ai, muito legal, gente. Eu acho que a gente fica com esse gostinho de quero mais aí para de repente a gente organizar um novo encontro desses mais para frente. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Obrigada mesmo vocês pelo convite. Adorei também o papo. Foi muito bom falar com vocês e relembrar muita coisa.